Hoje em dia, levar marmita é tendência. Muitos são os adeptos da comida caseira e dos alimentos frescos, que buscam uma alimentação balanceada e sem conservantes. Além disso, a marmita é uma alternativa para a correria do dia a dia, além, claro, da economia, e por isso está cada vez mais presente na vida dos brasileiros. E para dar algumas dicas e tirar dúvidas sobre marmita, eu estou aqui com a nutricionista Michele Silveira. Tudo bem? Tudo bem, Camila, e você? Tudo bom. Conta pra gente, quais são as vantagens de levar marmita? Bom, eu sempre oriento os meus clientes a levarem marmita, porque acaba sendo uma forma dele conseguir seguir melhor a dieta. Então, com os alimentos que ele próprio prepara, a gente sabe quais são os ingredientes que tem nessa refeição. Então, por exemplo, a vantagem vai ser que a gente não vai ter muito sódio, não vai ter o óleo refinado, não vai ter gordura trans. Então aí a gente consegue modular bem o que a gente está comendo, né? Em restaurantes, normalmente, eles usam tempero mais carregado no sal, temperos prontos, o óleo de soja. Então vai ser bom que você vai evitar o consumo desses alimentos. Tá certo. E existe alguma desvantagem? Olha, existe algumas desvantagens. Por exemplo, a gente pode alterar algumas características sensoriais de alguns alimentos. Por exemplo, a gente faz um bife. A gente consumir na hora o bife é uma coisa. Aí a gente colocar ele na marmita para o dia seguinte, ele pode ficar um pouco mais seco, igual um frango grelhado, né? Às vezes é ruim a gente misturar todos os alimentos. Por exemplo, se a gente mistura o arroz com o feijão, o caldinho do feijão vai ser absorvido pelo arroz. Então aí vai alterar um pouquinho a característica também. Outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é com o transporte e o armazenamento das marmitas. Por quê? Porque tem um risco de contaminação. Então a gente tem que deixar essa marmita em temperatura adequada. Por exemplo, como a gente poderia fazer? Usando bolsas térmicas e usando as plaquinhas de gelo, por exemplo. Entendeu? E a gente acaba mantendo a temperatura para evitar a contaminação, tá? E na questão, por exemplo, você falou, aqui eu vi que você tem até um pote que está bem separadinho. O ideal seria fazer isso, então? Então, depende. Eu fiz 2 exemplos para vocês. Eu coloquei um exemplo que a gente separa os alimentos, né? Separei o arroz do feijão. E aí a carne, como ela estava mais sequinha, sem muito molho, eu coloquei um brócolis junto. Assim, ok. Só que às vezes a pessoa quer fazer uma marmita só ou não liga. Então eu também fiz uma opção com tudo junto, tá? Porque essa opção, inclusive, a gente pode comer como uma salada, porque é uma batata, um ovo, uns vegetais, ou se fosse um franguinho desfiado, daria pra gente temperar como uma salada e comer gelado mesmo. Entendeu? Então, isso tá tudo junto, porque não tem nada que tenha tanto molho que vá alterar a característica do outro alimento. Tá. Então, são 2 opções. O legal, assim, é a gente colocar a salada separada também. Aí a gente separa o quente do frio, porque se a gente quer aquecer, aí a salada pelo menos ela tá separada. Uhum. Então, querendo ou não, isso, entre aspas, é uma desvantagem, porque você tem que preparar 2 marmitas, entendeu? A não ser que você coloque de um lado a salada e do outro lado você coma as coisas geladas também, tá? Porque se você precisar aquecer, né, a salada não vai poder ser aquecida. Quais são os alimentos melhores, assim, para levar na marmita? Quais alimentos você indica? Olha, normalmente, se a gente for pensar em prato principal, uma carne moída é legal, uma carne de panela é legal, um frango desfiado. Então evitar, na verdade, os alimentos que são muito secos. Por exemplo, o bife, o frango grelhado, porque se a gente passar muito no dia seguinte, ele vai ficar mais seco ainda, entendeu? E tomar cuidado com o macarrão. Às vezes o macarrão feito na hora é uma coisa, aí amanhã a gente vai reaquecer, ele já vai grudar. Então, e assim, é legal sempre colocar os vegetais, né? Se possível, os mais frescos possíveis, né? Se a gente conseguir, os mais frescos. E sempre algum acompanhamento, né? Seria legal, dentro dos vegetais, por exemplo, uma cebola, um pimentão, um brócolis, um chuchu, abobrinha. A pessoa pode usar a imaginação. O legal da marmita também é assim, você usa
o que você tem em casa, o que você gosta, entendeu? Dá pra usar criatividade. Dá pra usar criatividade e seguir a dieta, né? E tentar seguir o que foi planejado pra você. E outra coisa que, assim, na marmita, na minha opinião, eu acho que é imbatível, é que ela é econômica. Então a gente vai acabar gastando menos. Porque quanto que é um prato num restaurante hoje? Né? Às vezes 2 dias que você come no restaurante dá pra você montar a marmita da semana toda, entendeu? Então, além de saudável, é econômico. É uma boa opção, então, nesse momento que nós estamos vivendo aqui no Brasil, de crise, né? Poder levar uma marmita, além de econômico, é saudável, né? Você vai poder escolher um alimento sem conservante, né? Com certeza, com os ingredientes mais naturais possíveis, sem muita química, entendeu? Então, além da saúde, agradecer o bolso também agradece. Ah, com certeza. E tem algum alimento, assim, de jeito nenhum não levar na marmita? Olha, depende muito onde você vai fazer essa refeição. Por exemplo, se você consome essa refeição numa sala que depois você vai trabalhar, por exemplo, você aquecer um peixe, vai ficar com cheiro de peixe. Então tem que tomar cuidado só com o cheiro dos alimentos. Mas assim, todos os alimentos cairiam bem numa marmita, né? Cairiam bem sim. Aí é só a gente tomar cuidado com o armazenamento, se você vai separar os alimentos ou não, tá? Então se tiver mais molho a gente separa um pouquinho, só que tendo molho é bom, por quê? Porque no dia seguinte não fica seco, Tá. Entendeu? Então tem essas vantagens e desvantagens também. Tá certo. E tem aquelas pessoas que não gostam muito de cozinhar, que vão optar por levar os congelados. Tudo bem, não, porque geralmente os congelados eles têm bastante caloria, né? Como é que funciona? Então, se a pessoa preparar o congelado dela, não vai ter problema nenhum. Tá. Então, ela pode muito bem fazer um grão de bico e um arroz e uma carne moída e congelar. O que seria legal, assim, ela não congelar são os vegetais. Alguns vegetais, eles ficam um pouco borrachudos ou mudam a consistência. As folhas frescas, né, salada, não tem como. Então, a pessoa pode sim levar os congelados, mas que ela mesma faz. Os congelados industrializados não seriam uma boa opção, não, tá? Porque daí entraria naquilo de ter vários ingredientes, químico, entendeu? Então, seria melhor o mais natural possível. Tá, então, talvez para aquelas pessoas que não cozinham todo dia, vale a pena pegar, por exemplo, um fim de semana, cozinhar e congelar toda a comida. Com certeza, vale muito a pena, tá? Vale a pena sim e dá pra fazer isso com certeza. E aí a pessoa só deixa os vegetais pra ela fazer por exemplo, eu vou deixar os vegetais pra fazer na hora e levar separado e vou congelar o arroz, o feijão e a carne, por exemplo. Aí ela vai ter que todo dia montar a saladinha, os vegetais, os mais frescos, tá bom? Mais rápido também, né? Sim, fica mais rápido e mais prático, né? Então, mas se a pessoa tiver disponibilidade de cozinhar no jantar, já faz a marmitinha pro dia seguinte, entendeu? Então não tem muito segredo, é bem fácil mesmo. Boa dica, hein, gente? Não tem desculpa, não. E assim, uma coisa que as pessoas ficam em dúvida é qual pote levar a marmita. Isso. Né? Na verdade, quando o pote não vai aquecer em micro-ondas, você pode pegar um plástico mesmo, não tem problema. Agora, se ele vai ser aquecido em micro-ondas, o ideal mesmo é o vidro. Tá? O vidro seria o melhor. Tá? Tem alguns potes de plástico que são específicos para entrar no micro-ondas. Aí, ok, a gente pode colocar. Tá? Mas tem alguns que não poderiam. Tá, por quê? Ele não aguenta a temperatura? O que acontece? Então, na verdade, tem algumas substâncias tóxicas que podem sair com o calor. Tá. Entendeu? Então, o mais seguro é o vidro. Ou não, vou levar um potinho de plástico, na hora de aquecer, vou colocar num prato de vidro. Aí, ok, aí também. Tranquilo. Tranquilo também. Tá bom. Aí, o ideal seria você, por exemplo, também levar um azeite. Eu coloquei um limãozinho aqui, levar um limãozinho, tá? Pra você temperar. Querendo ou não, vai ficar com a cara da comida de casa mesmo. É bom, né? E assim, e lanchinho da tarde? É uma coisa que é legal levar também? Tem alguma dica, alguma coisinha? Sementinhas pra pôr na comida? Sim, é essencial que você... Eu até coloquei aqui uma opção, aqui tem umas frutinhas secas e umas castanhas, tá? Que é até uma ideia boa de um lugar pra gente colocar. Super, não tem nem desculpa, né? Porque isso dá pra levar até na bolsa, né? Dá pra levar na bolsa, não precisa de refrigeração, então... E fruta também, né? O pessoal gosta bastante de fruta. E aí eu também, coloquei umas sementinhas pra enriquecer, ou uma fruta mesmo, um iogurte, ou jogar na própria salada. Tá. Então são algumas dicas que tudo isso cabe na sua bolsa térmica, entendeu? Então
vai ficar super tranquilo. Quais são sugestões, né, de alguns pratos para aquelas pessoas que não têm micro-ondas no trabalho ou vão fazer algum passeio num parque, mas querem levar uma alimentação mais saudável? Olha, ela levando essa alimentação com a bolsinha térmica, ela pode fazer alguns pratos como se fosse uma salada mesmo, mas com carboidrato, com a proteína. Por exemplo, alguns carboidratos que seriam legais. A batata doce, batata inglesa, a mandioca, a mandioquinha, milho. Fica super legal, né, de fonte de carboidrato. As proteínas, dá pra pessoa levar ovo, frango desfiado, frango em cubos. Aí a pessoa faz tipo uma salada com esses alimentos, né? Coloca alguns vegetais também. Então aí a pessoa tempera com azeitinho, se quiser levar um vinagre, um limão. E aí pode comer geladinho mesmo, como se fosse uma salada. Então tem opção sim. Tá, um lanche, por exemplo, poderia ser um lanche mais natural, assim? Então, a pessoa, dependendo da dieta dela, ela pode sim, ela pode levar um pão integral, né, rechear com patê de atum ou de frango, um queijo, colocar uma saladinha no meio, um alface, cenoura ralada. É uma opção também, tá? Ou, se a pessoa quiser levar isso até de lanche intermediário, depende muito da dieta da pessoa, do que ela gosta, do que ela vai fazer, tá? E para aquelas pessoas que de repente são alérgicas a algum alimento ou tem alguma intolerância, levar marmita é legal? É o melhor e é a opção para a pessoa. Porque se a pessoa ela é alérgica ou intolerante a alguma coisa, por exemplo, intolerante à lactose ou alérgica ao glúten, por exemplo, essa pessoa não pode ficar comendo nos restaurantes. Por quê? Porque pode haver uma contaminação cruzada desses alimentos. Então ela vai comer, ela vai passar mal. Então para ela, o ideal mesmo é ela levar a marmita, porque ela sabe quais ingredientes que ela preparou o alimento. Então é a melhor opção. Até para aquelas pessoas que de repente têm alguma restrição alimentar no sentido, tem um colesterol alto, não pode comer isso, não pode comer aquilo, exatamente. Também seria o melhor. Sim, exatamente. Todos os meus clientes, por exemplo, que têm diabetes, hipertensão, eu sempre oriento a levar a marmita, porque é a melhor opção. Na verdade, se a gente conseguir se organizar, sempre vai ser a melhor opção. Tá. E tem alguma coisa assim, o básico, né? O que eu preciso de básico? Salada, um carboidrato, proteína, como é que é? Normalmente eu sempre oriento as pessoas a escolherem pelo menos os 2 vegetais, né? Uma folha e um legume, pelo menos, né? 2. Aí sempre um carboidrato, né? Pode ser o arroz com feijão, que vai ter um pouco de proteína também. Uma batata, uma mandioquinha, uma mandioca, ou até mesmo um macarrão, dependendo da situação. E sempre uma proteína. Então, uma carne, um peixe, um ovo. Então, se a gente compor esses alimentos, a marmita fica completa. Aí tem quem gosta de uma sobremesa, né? Eu ia te perguntar da sobremesa, porque eu gosto de uma sobremesa. Aí a pessoa pode levar uma fruta, então você percebe que eu sempre tento indicar as coisas mais naturais possíveis. Então evita tudo que vem em pacote, entendeu? Tudo mais natural possível, que essa é a alimentação básica, entendeu? Que todo mundo vai saber. Você vai numa feira, num varejão, você vai achar os alimentos, tá? Não tem segredo. E com certeza vai gastar bem menos do que comprar os industrializados ou almoçar fora. Com certeza. E Michele, e para transportar, né? Existe alguma bolsa específica? Eu posso levar em qualquer lugar? Como é que funciona? Então, olha, eu trouxe até uma bolsinha térmica aqui para vocês verem. O ideal é a gente colocar sempre numa bolsa adequada. Então essa daqui ela é térmica, então ela não vai perder o calor ou o alimento que tiver aqui dentro, na temperatura. Então o ideal seria a gente colocar a plaquinha de gelo dentro, né, da bolsinha. Aí você põe a marmita, aí põe os lanchinhos, aí tem vários tamanhos. Essa aqui já é mais grandinha pra gente colocar, tanto do almoço, do jantar. Os lanchinhos, intermediários, os lanchinhos, tudo. Mas a gente pode comprar uma menor, pra levar só o almoço e tal. Então aí vai da pessoa, da rotina da pessoa. Tá certo. Obrigada, Michele, pelas orientações hoje. E essas foram as dicas para aquelas pessoas que querem levar marmita. Vocês viram que tem várias opções aí de alimento, tem bastante variedade. Tem que se preocupar com a saúde, com os alimentos sem conservantes. Não tem desculpa que não tem marmita bonitinha para levar bolsa. Tem bolsa térmica bonitinha no mercado também. E eu espero que vocês tenham gostado e cuidem aí da saúde de vocês. Eu vejo vocês numa próxima.